Fala galera, beleza? Saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição de hoje, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E bom, a notícia principal desse vídeo vai ser a saída de Nenê. Está definido, né? Vasco e Nenê entraram em acordo e o jogador não pertence mais ao Vasco da Gama. Inicialmente, a expectativa é que o Nenê retorne ao Vasco na próxima temporada, na temporada de 2024, fora dos campos, né? Exercendo ali uma função na direção ou na comissão técnica. O Vasco emitiu um anúncio, o Nenê publicou um vídeo e a gente vai conversar sobre tudo isso aqui nesse vídeo, beleza? O Nenê vai continuar jogando e tem clube interessado no jogador e você vai ter mais informações aqui. Tamo junto? Antes da vinheta eu conto com você deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto e rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui do aplicativo OneFootball. Você sabe que essa semana começa o Campeonato Brasileiro, né? E lá no OneFootball você tem tabela completa, todas as informações, todos os jogos, a data, né, de todos os jogos do Vasco você encontra lá no OneFootball. Também todo o elenco do Vasco, tudo organizadinho, com informações do Gigante da Colina, do Campeonato Brasileiro, enfim, de tudo, né? Tudo que você precisa saber você encontra no aplicativo OneFootball. O link está aqui na descrição desse vídeo e tem também o QR Code aparecendo na sua tela. E você pode baixar o OneFootball completamente de graça, você não paga nada por isso, é só apontar a sua câmera para o QR Code que está aparecendo aí, você vai ser direcionado e vai poder baixar o aplicativo. Aqui na descrição também tem o link e você sabe que o OneFootball é parceiro aqui do canal Machão da Gama. Bom, vamos começar aqui falando de Nenê, né? É o assunto principal desse vídeo. O Nenê se despediu hoje de forma oficial do Vasco da Gama. A gente já tinha, né, a informação que o Vasco não iria renovar o contrato do Nenê, o contrato dele que se encerra, né, com o Vasco da Gama no dia 30 de abril, mas Vasco e Nenê, em comum acordo, né, entraram ali nesse acordo para poder acontecer a rescisão desse contrato. Isso é mais um indício que o Nenê vai continuar jogando aqui no futebol brasileiro, né? Porque a janela de transferências domésticas se encerra no dia 20, então até o dia 20, daqui 10 dias, né? Hoje é dia 10 de abril, então até o dia 20 o Nenê deve ser anunciado aí por um novo clube, né? Ele deve continuar a sua carreira. Então vamos aqui ver o que o Vasco anunciou, né? Como o Vasco publicou essa saída do Nenê. O Vasco publicou no Twitter e nas redes sociais todas o seguinte: o Vasco da Gama informa que o atleta Nenê foi liberado pelo clube em comum acordo. O gigante agradece ao ídolo pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência da sua carreira. Nenê retornará ao Vasco no próximo ano, quando iniciará o seu pós-carreira em uma nova função. Então aqui, na postagem no Twitter, o Vasco já deixa claro, né, que o Nenê retorna ao clube na próxima temporada fora dos campos e também dá a entender que o jogador vai continuar jogando futebol nessa temporada. No site oficial do Vasco, o Vasco publicou a seguinte mensagem: o Vasco informa que o atleta Nenê foi liberado pelo clube em comum acordo nessa segunda-feira, dia 10 de abril. O Gigante da Colina agradece ao ídolo pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de sua carreira. Nenê retornará ao Vasco no próximo ano, quando iniciará o seu pós-carreira em uma nova função. O jogador esteve no CT Moacir Barbosa na tarde dessa segunda-feira, onde se despediu dos companheiros e de funcionários do clube. Nenê teve duas passagens pelo Cruz Maltino, a primeira entre 2015 e 2018, quando conquistou os títulos Carioca e da Taça Guanabara em 2016 invicto, e também da Taça Rio de 2017. Ele retornou ao clube em 2021 e foi fundamental na campanha do acesso em 2022. O camisa 10 vestiu a camisa do Gigante da Colina por mais de 200 vezes e marcou 63 gols, além de distribuir 51 assistências. Vamos dar uma olhadinha aqui nos números, né, do Nenê com a camisa do Vasco. Ele é o segundo maior artilheiro do Vasco no século, com 63 gols. É líder do Vasco em assistências no século XXI, com 51 assistências. É o segundo jogador do Vasco em participações em gols no século XXI, com 114.
campeão carioca de 2016 invicto com o Vasco da Gama e artilheiro do Vasco em 2016 e 2017. Esse foi Nenê com a camisa do Vasco da Gama. E agora eu vou colocar aqui um vídeo que o próprio Nenê publicou, né, ali nas redes sociais, em conjunto com o Vasco da Gama, dele se despedindo, né, do Vasco. Deu para ver que o Nenê estava visivelmente emocionado, né? Ele tem muito carinho pelo Vasco, pela torcida, enfim. E deu para ver que realmente o jogador estava emocionado. Ele que diversas vezes, né, disse que queria ficar, queria renovar o seu contrato com o Vasco até o final da temporada, mas foi um acordo, né, ali do Vasco, não renovar com o jogador, foi uma opção do Vasco. E o Nenê agora vai seguir, pelo menos até o final do ano, em um novo clube. Roda aí o vídeo do Nenê se despedindo do Vasco da Gama. Confira. Tudo bem? Queria dizer para vocês que chegou o momento, né, que eu vou parar de jogar pro Vasco. Sabia que um dia isso ia chegar. Acho que a gente nunca está preparado para quando você faz uma coisa com tanto amor, tanta paixão e um propósito. E vim para cá com um objetivo e acabou virando uma promessa, uma questão de palavra, né? Quando eu, a primeira vez, não consegui e não iria parar, disse que não iria parar de jogar enquanto não cumprisse essa promessa. E graças a Deus estou muito feliz de ter conseguido cumprir com essa promessa e realmente, né, ajudar o Vasco a estar de volta ao seu lugar, que era na Série A, e conquistar grandes coisas. E fico muito em paz também por realmente o nosso clube estar sendo reestruturado e no caminho certo, né, de volta de grandes coisas, com a base aí incrível, um time, um elenco que pode realmente ajudar muito. Então, que eles possam continuar esse trabalho e realmente fazer com que o Vasco volte a ser o centro das atenções no Brasil e no país, como sempre foi. E, por último, eu queria dizer, uma história dessa tão linda, né, não podia acabar. Então, eu gostaria de dizer para vocês que ano que vem eu estou de volta, fora dos gramados, mas vou estar com vocês. Bom, tá aí, né? Esse foi o vídeo do Nenê se despedindo do Vasco. É um momento que a gente sabia que ia chegar, né? O Nenê já tem 41 anos de idade, vai fazer 42 anos em 2023. Então, assim, a gente já esperava, né, que o Nenê uma hora teria que se despedir do Vasco, que a era Nenê teria que acabar. Ele é um jogador que eu sou muito grato, eu tenho muita gratidão. É um jogador que foi forjado na dor aqui no Vasco, né? Porque numa época que ninguém queria saber do Vasco, hoje o Vasco está se reestruturando, está com uma condição financeira melhor, então está podendo avançar um pouco no mercado. A gente sabe que ainda falta muita coisa, mas o Vasco está num processo de reestruturação, né? Mas o Nenê é um daqueles caras que esteve com a gente, né, nos nossos piores momentos, em momentos bons e ruins, mas estava ali com a gente remando junto, sofrendo junto, torcendo junto, enfim, ganhando e perdendo junto, né? Então, um cara que faz parte, sim, aí da história do Vasco. Com toda certeza foi o jogador mais importante do Vasco nessa última década, né? Nos últimos 10 anos. Isso acho que é inegável. Tem uma identificação muito grande com o torcedor, tem uma identificação muito grande com a criançada. Então, cara, o Nenê foi muito importante, né? Principalmente nessa última passagem dele, quando ele vem pro Vasco em 2021. O Vasco no momento... o pior momento da história do Vasco, né? Acho que a gente tem que deixar claro, o Nenê aceitou voltar pro Vasco no pior momento da história do Vasco. O Vasco ali, aquele time da Série B de 2021, que era um pavor, que não ganhava de ninguém. O Nenê chegou e conseguiu evitar uma tragédia, porque aquele time seria rebaixado para a Série C e seria a maior vergonha da história do Vasco. Então o Nenê conseguiu evitar, né, essa tragédia do Vasco não ser rebaixado para a Série C, fez a promessa que só sairia do Vasco depois que o Vasco subisse e cumpriu essa promessa. Inclusive, ele fez o gol do acesso, né, lá em Itu, contra o Ituano. Então, acho que o Nenê encerra o seu ciclo como jogador do Vasco da Gama da melhor maneira possível e vai ser um cara que vai ser sempre lembrado com muito carinho, né, pelos torcedores. Boa sorte ao Nenê na sequência da sua carreira e seja qual for o destino dele, eu estarei na torcida. E falando em destino do Nenê, uma informação aqui do meu amigo Emerson Rocha é que o possível destino do Nenê
pode ser o Juventude. O Juventude está interessado na contratação do meia Nenê. A gente já teve informação também que o CRB teria interesse nessa contratação. Vamos aguardar, né? Tendo mais informações, a gente traz aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!